A ideia de viajar no tempo sempre fascinou a humanidade. Desde histórias de ficção científica até teorias científicas, o conceito de manipular o tempo desafia nossa percepção da realidade e do universo. Mas e se fosse possível? Como seria a vida se conseguíssemos viajar no tempo? Quais seriam as implicações para a humanidade? Neste vídeo, exploraremos as profundas consequências de um cenário em que as viagens temporais se tornassem uma realidade, impactando a história, a cultura e o próprio conceito de existência. Alterações no passado. Viajar no tempo permitiria que eventos históricos fossem alterados, mudando o curso da humanidade. Se alguém pudesse voltar e impedir guerras, catástrofes ou até mesmo revoluções, a realidade que conhecemos deixaria de existir. A linha do tempo seria reescrita, e isso traria implicações imprevisíveis. Essa capacidade de alterar o passado suscita a questão: até que ponto mexer no tempo seria ético ou aceitável? A história, tal como a conhecemos, jamais seria a mesma. O paradoxo do avô. Um dos dilemas mais discutidos nas teorias sobre viagem no tempo é o paradoxo do avô. Se uma pessoa voltasse no tempo e acidentalmente evitasse que seus avós se conhecessem, ela jamais teria nascido. E, se ela nunca tivesse nascido, como poderia ter voltado no tempo em primeiro lugar? Esse paradoxo levanta questões sobre a lógica por trás das viagens temporais e a própria estrutura do universo. Resolver ou compreender esse paradoxo seria essencial para evitar consequências catastróficas. A linha temporal múltipla. Outra teoria fascinante envolve a existência de múltiplas linhas temporais. Se cada mudança no passado criasse uma nova realidade paralela, o tempo não seria linear, mas uma vasta rede de possíveis futuros e passados. A humanidade viveria em uma realidade onde múltiplas versões de si mesma coexistiriam, cada uma com diferenças sutis ou radicais. Isso levaria a debates profundos sobre identidade e existência, pois o eu de uma linha do tempo poderia não ser o mesmo de outra. Impacto no presente. Se as viagens no tempo se tornassem comuns, o presente seria constantemente moldado por ações no passado. Eventos do dia a dia poderiam se modificar repentinamente sem explicação, como se uma nova versão da realidade fosse imposta. As pessoas viveriam com a incerteza de que suas memórias e experiências poderiam não corresponder ao que realmente aconteceu. Isso geraria um estado de confusão constante e uma perda de controle sobre a própria vida. As implicações éticas. As questões éticas de manipular o tempo são vastas. Quem teria o direito de alterar eventos históricos? Deveríamos corrigir erros do passado ou aceitar as consequências como parte do processo natural da história? O uso de viagens no tempo para ganho pessoal também se tornaria uma grande preocupação. Controlar o tempo daria a indivíduos ou grupos um poder quase divino, capaz de reescrever a realidade à sua vontade. O equilíbrio entre ética e poder seria delicado e perigoso. A evolução tecnológica. Para alcançar viagens no tempo, a tecnologia precisaria evoluir de maneira exponencial. Equipamentos capazes de controlar e manipular o tempo exigiriam uma compreensão avançada da física quântica, gravidade e buracos de minhoca. O desenvolvimento dessa tecnologia transformaria a ciência, resultando em avanços colossais em áreas como inteligência artificial, exploração espacial e energia. No entanto, esses avanços também levantariam questões sobre os riscos de utilizar uma tecnologia tão poderosa sem controle. Consequências culturais. Se transformaria completamente com a possibilidade de viagens no tempo. Religiões, mitos e tradições baseadas na linearidade do tempo perderiam o sentido. Novas filosofias surgiriam para lidar com a ideia de um passado mutável e de futuros incertos. Além disso, a arte, a literatura e o cinema se moldariam para refletir essas novas realidades, criando obras que exploram a relação entre tempo e identidade. A própria noção de história e cultura se fragmentaria. O futuro da política. Governos e sistemas políticos também seriam drasticamente alterados pela viagem no tempo. A capacidade de mudar o passado criaria uma luta pelo controle do tempo, com governos e corporações buscando manipular eventos históricos para favorecer suas agendas.
Guerras poderiam ser evitadas ou instigadas, líderes poderiam ser substituídos, e nações inteiras reescreveriam suas histórias. A política se transformaria em uma batalha para controlar o próprio curso da história. Controle do tempo e economia global seria impactada de maneiras imprevisíveis com o advento das viagens no tempo. Mercados financeiros poderiam ser manipulados ao prever eventos futuros ou alterar transações passadas. Novas indústrias emergiriam, baseadas em serviços de viagem temporal e controle de eventos históricos. Isso criaria um novo nível de desigualdade, onde aqueles com acesso a essa tecnologia teriam um poder sem precedentes sobre a economia global. As regras do capitalismo seriam reescritas. O papel da ciência em um mundo onde a viagem no tempo fosse possível, teria que reavaliar muitas de suas teorias fundamentais. A compreensão de causa e efeito, a física do espaço-tempo e a própria natureza do universo seriam questionadas e reescritas. Novas áreas de estudo emergiriam, como a cronofísica, e cientistas dedicariam suas vidas a entender as complexidades e as armadilhas das viagens temporais. A ciência não apenas evoluiria, mas também seria revolucionada. Impacto na consciência humana. As implicações psicológicas e filosóficas de viajar no tempo seriam profundas. As pessoas começariam a questionar o conceito de identidade e existência, uma vez que eventos do passado poderiam ser modificados a qualquer momento. O que é real? O que é ilusão? A noção de memória e realidade perderia o significado, levando a uma crise de identidade em massa. A psique humana precisaria se adaptar a uma nova maneira de entender a própria vida e história. A moralidade da imortalidade. Por fim, a possibilidade de viajar no tempo levanta a questão da imortalidade. Se uma pessoa pudesse retornar repetidamente ao passado, evitar mortes ou rejuvenescer, o conceito de morte deixaria de existir. Mas seria a imortalidade uma bênção ou uma maldição? As implicações morais e existenciais da imortalidade afetariam profundamente a humanidade, trazendo novos dilemas sobre o propósito da vida, a natureza da existência e os limites da tecnologia. Viajar no tempo, embora fascinante, traria consequências profundas e imprevisíveis para a humanidade. A história, a política, a cultura e até mesmo a própria identidade humana seriam reescritas. O que pareceria ser uma dádiva científica poderia rapidamente se transformar em um fardo insuportável, criando um mundo de incertezas e perigos. Ao explorar essas possibilidades, somos desafiados a pensar sobre nossa relação com o tempo e as consequências de controlar um dos elementos mais fundamentais do universo. Até a próxima!